Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar esse áudio para vocês. É um bônus que eu estou dando dentro do nosso curso, porém ele é fundamental para o nosso crescimento. Quando eu falo nosso é porque, falando com vocês, gravando os áudios, preparando todas as aulas, eu cresço muito mais a cada dia, a cada momento, porque o aprendizado que eu passo para vocês, esse treinamento, eu aprendo também toda vez que eu tenho que ler, que eu tenho que me informar, toda vez que eu tenho que falar sobre isso. Então, como mestres, vocês já vão aprendendo que tudo que vocês forem fazer na vida de vocês vai sempre ser um imenso aprendizado. E essa série de áudios que eu vou gravar para vocês, não vai ser um áudio só porque o assunto é um pouco extenso e eu vou retirar do meu estudo de sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque. Então, é um estudo muito aprofundado sobre essa questão da hierarquia, sobre como você vai acessar os campos de forma quântica também. Então, é muito importante vocês terem esse aprendizado. As turmas anteriores, de uns 3, 4 anos atrás, eles não tiveram esse aprendizado, porque conforme eu vou andando, conforme eu vou caminhando, conforme eu vou aprendendo, eu vou também transformando esses cursos, todos os meus treinamentos, eles são transformados junto comigo. Então, eu acredito assim, que cada pessoa ela está no grupo que deve estar, ela está aprendendo no tempo em que ela tem que aprender. E esse grupo, essa turma aqui que nós formamos, essa egrégora que se formou para esse curso do mestrado de Reiki, é disso que vocês precisam, Até porque esse áudio, eu vou falar bem assim diretamente com vocês, e depois, se eu necessitar trazer esse áudio para uma outra informação, colocar no meu canal à disposição, eu vou fazer alguns ajustes, cortes, como a gente chama, para que a informação não seja levada assim tão abruptamente para as pessoas que não têm ainda condições de entender o que eu vou estar falando, mas é importante colocar lá também à disposição do público, porque as informações chegam às pessoas até o limite em que elas podem entender e compreender dentro da sua necessidade. Então, nesse áudio, nessa série de áudios, eu espero conseguir gravar todos eles ainda essa semana, antes do nosso próximo encontro, dia 4. Então, é sobre como nós podemos aprender a desenvolver uma consciência transcendental. Talvez esse seja um dos grandes segredos espirituais da vida, Como nós vamos transcender de forma a não ultrapassar os nossos limites. Porque, como assim não ultrapassar os nossos limites? Porque muitas vezes aquilo que nós estamos aprendendo está um pouco fora do contexto daquilo que a gente gostaria de realmente estar aprendendo. Então, é como eu sempre digo, eu aprendi com um grande mestre, que eu estou sempre seguindo ele, estou sempre fazendo o que eu posso aprender com ele, e ele deixou outro dia uma mensagem assim, muito interessante. Eu estava participando de uma aula dele e eu achei muito interessante o que ele colocou, que muitas vezes a gente precisa vender aquilo que as pessoas querem comprar, mas nós precisamos entregar aquilo que elas precisam receber. E eu falei, nossa, interessante, é isso que eu gosto de fazer, porque às vezes você vende um produto, mas na verdade dentro desse produto, que quando a pessoa acessa o produto, ela fala, nossa, talvez não era isso que eu gostaria de ter comprado, E muitos desistem. Então, quando nós chegamos no nível do mestre, não é só aquela troca de figurinhas, como eu vejo muitas vezes por aí. Então, quando esse grau, esse nível é aberto para a gente, é porque nós já aprendemos o suficiente para dar mais um salto, para subir inúmeros degraus, de acordo com a nossa capacidade. Então, o nível do mestre, ele não é uma coisa simples, embora tenha sido um pouco banalizada essa questão de se tornar mestre, nas terapias de Reiki, em outras terapias. E também não está certo, também não está errado, Isso vai depender de quem ensina e de quem aprende, quem está facilitando, quem é facilitador no aprendizado. Tudo está certo dentro do universo. Como eu digo, está no seu tempo,
E com certeza, tudo que você aprende e apreende vai fazer sentido lá na frente, né? Talvez não agora, mas daqui a um mês, 2 meses, um ano, daqui a 10 anos, não importa. Às vezes não faça sentido para você no momento, mas quando você fala disso para uma outra pessoa, isso realmente faz sentido. Então, por que nós precisamos aprender a desenvolver essa consciência transcendental? Todos nós somos conscientes, estamos conscientes, não, né? Nós não saberíamos fazer as coisas. Mas estar consciente, ter ciência do que estamos fazendo já é um nível mais avançado. E aí é onde nós entramos numa barreira, né? Nós paramos diante de uma barreira que é muito comum no caminho das pessoas que estão buscando o caminho espiritual, que é transcender as coisas da matéria. E aí nós vamos achar isso estranho, mas como que eu vou transcender as coisas da matéria? Há uma forma de se fazer isso, por isso que isso vem para a gente como um dos grandes segredos espirituais da vida, porque uma coisa é você estar inserido no mundo e fazer só as coisas que o mundo diz, dita, né? e sugere que você faça, como uma verdade. Outra coisa é você estar inserido no mundo, né? Quando eu digo mundo, o mundo aqui que a gente vive, no planeta, Terra e tal. E embora estejamos aqui, transcender a isso não quer dizer que você vai sair daqui, mas que você vai ter preferências por determinadas situações e você não vai ter apego às coisas da matéria. E aí mais pra frente vocês vão entender o que é ter preferência e não apego. Porque muitas vezes a gente ouve falar, nossa, você não pode ter apego às coisas. Mas talvez isso soa também um pouco diferente para algumas pessoas que entendem que não ter apego é não dar importância. E não é isso, né? Então nós vamos falar sobre essa questão de uma forma mais ampla, mais profunda. O que é não dar importância para certas situações e o que é não ter apego a certas coisas, a certos conhecimentos, a certos segmentos, até mesmo às pessoas, tá certo? Então não se preocupem que eu vou tentar assim esmiuçar o máximo que eu puder, trocando em palavras mais simples. Porém o simples para mim é sempre a coisa mais difícil, né? E eu acho que tem que ser difícil mesmo, porque se fosse muito fácil, qualquer pessoa faria, todo mundo poderia fazer. E quando a gente lida, né, com a vida humana, quando a gente lida com o cérebro humano, com a alma, com o espírito aqui das pessoas, as coisas não podem ser simples. Nós humanos é que queremos que as coisas sejam simples demais. E quando nós falamos de simples, nós estamos querendo dizer, olha, me fala sobre uma coisa que seja fácil de eu entender, né? E no meu entendimento as coisas têm que ser difíceis, elas têm que serem cada vez mais difíceis para a gente poder mergulhar, né? A busca pelo tesouro, ela tem que ser difícil. Imagina se todo mundo encontrasse uma pedra, um brilhante todo dia caminhando pela rua, né? Então, para encontrar esse tesouro, muitas vezes as pessoas fazem sacrifícios imensos, né, em busca desse tesouro. Mas com certeza a caminhada é o que importa. E ao contrário, né, dentro da espiritualidade, a busca pelo tesouro não é em nenhum momento um sacrifício. Tudo é aprendizado, tudo é experiência, tudo está certo como está. E aí nós, nessa consciência, né, que nós temos, bem terrena, bem terráquea, nós precisamos ir moldando, nos ajustando a essa nova consciência que é nossa, ela não vem de outra parte, ela é nossa, né? Uma consciência superior, nossa mesmo, que está, por sua vez, linkada com o nosso eu superior, a nossa divindade superior, os mestres, até chegar na fonte, né? Então isso é um pouco complicado para a maioria das pessoas entenderem, mesmo seguindo o caminho espiritual. Então este é um assunto que não é discutido no caminho espiritual das pessoas. E a razão é porque muitas vezes as pessoas não estão interessadas em saber, né?
Poucas pessoas estão verdadeiramente interessadas em saber o que realmente significa ser um mestre, lidar com a vida humana, não viver no mundo da ilusão, porque a maioria acha que ser um mestre é você sair por aí, né, fazendo magia na vida de todas as pessoas, e isso é importante nós entendermos que não é assim que funciona, né? Então, haja visto que todos podem ser mestres, basta estudar, né? A teoria nós aprendemos em todos os lugares, agora a prática, a vivência, a experiência, a experimentação disso já não vai ser possível através dos livros, através de mim falando para vocês, né? Através de outra pessoa falando para vocês. A experiência é única, não há como eu passar a minha emoção, o meu sentimento da experiência que eu vivencio quando eu faço as sintonizações e iniciações na vida das pessoas, quando eu faço uma limpeza energética, quando eu trago a pessoa para raciocinar, né, no plano aqui agora, quando eu facilito que a pessoa viaje aí por vidas passadas. A experiência é minha e a experiência é da pessoa. No entanto, a gente sente, percebe e vibra numa frequência muito elevada. Então o mestre ele tem que entender isso, que a experiência que eu estou experimentando, experienciando, não é a mesma experiência de experimentação da pessoa que eu estou facilitando, né? Um exemplo disso que eu posso dar para vocês é assim, por exemplo, se eu estiver pedindo, vamos visualizar a cor azul descendo pelo coronário, né? Isso é a minha intenção, de que a pessoa visualize o azul descendo pelo coronário. E aí no final da meditação, do relaxamento, da indução, a pessoa fala, olha, eu não vi a luz azul, eu vi uma luz verde entrando aqui pelo meu chakra cardíaco. E aí todo mundo para e pensa, mas comigo também não foi o azul, foi o amarelo, né? Foi o vermelho. E aí o que eu faço? Nada, né? Simplesmente eu não faço nada, porque está certo. O fato de eu ter induzido a pessoa de visualizar a luz azul entrando pelo chakra coronário é só um caminho que ela vai pegar. O importante é que algo aconteça a nível, né, energético dela. E a necessidade, quem sabe, é o próprio corpo dela, né? E esse eu superior que nós chamamos, o nosso eu superior, quem sabe o que aquele corpo físico está precisando. De uma luz azul para relaxar, às vezes pode ser o verde para estar curando alguma coisa, pode ser o amarelo para estar curando ali alguma dor no osso, nos músculos, né? Então, nem sempre é só aquilo que eu vou falar, então a experiência vem de cada pessoa. Por isso que é importante nós mestres termos uma mente transcendental. E aí é onde entra a grande dificuldade da maioria deles. Por quê? Porque eles esperam que as pessoas façam o que eles estão pedindo que seja feito. Não o que é real, né, que está acontecendo na verdade, na realidade daquela pessoa. O máximo que a gente pode fazer é interferir quando há alguma coisa acontecendo fora do padrão, né, fora ali do contexto que você determinou. Se a pessoa, por exemplo, ela começa a ficar ofegante demais, se ela começa a ficar, né, da tontura, ou sentir outras coisas que não tem nada a ver com a técnica que você está aplicando, aí sim você vai, é sua obrigação interferir nesse processo e ver o que realmente está acontecendo. Mas se a pessoa experimentou uma luz verde, vermelha, amarela ou nenhuma luz, está certa do mesmo jeito. Nós não vamos questionar isso, porque cada pessoa tem uma forma de experimentar isso. Como, por exemplo, algumas pessoas, né, são visuais, outras são auditivas, outras são sinestésicas, né? Então, quando você pede para ela ouvir, às vezes ela não vai ouvir nada, ela vai ver. Ou você pede para ela ver, né? Ela não vai ver nada, ela vai só sentir. Então, isso é preciso que nós, né, como facilitadores da cura, tenhamos muito em mente isso, que você está facilitando a pessoa a interagir melhor com aquela energia e não fazer aquilo que nós queremos fazer, tá certo? Então, uma das razões que dificultam muitas vezes a vida das pessoas é essa,
é você querer, você achar que todo o seu potencial, todo o seu poder está na mão do outro. E se ele não der o que você está pedindo, você não vai ter. E ele, em contrapartida, acha que se ele der o poder que ele tem na mão para o outro, ele vai ficar sem. Quando na verdade não é nada disso, né? A realidade é que esses segredos espirituais foram mantidos por segredos durante muito tempo, até por questões de proteção, porque imagine isso caindo, né, como já caiu, como isso é normal acontecer, né, dentro do que nós chamamos de normal, as pessoas usarem todos esses dons, poderes, habilidades para fazer coisas contrárias ao que realmente deveria ser, né? Por exemplo, quando alguém pede para você fazer a aplicação de Reiki nele, você vai fazer. Se ele não pediu e você oferece, se ele não quer, não faça. Independente se você tem 2, 10, 15 graus de mestre, não importa. Se você pensa e a célula dele já começa a ser atrapalhada, se você pensa e a dor dele acaba, não importa. Se você fizer isso sem o consentimento, sem a permissão da pessoa, aí sim você está usando o conhecimento, as suas habilidades e capacidades para fazer o que nós chamamos de magia negra, né? Ou seja, impor a pessoa a realizar certas coisas que ela não quer. Mas isso é por pouco tempo, né? Porque se a pessoa não pediu a cura e você impõe ela vai curar, sim, né? Porque energia, ela trabalha os campos, não tem, né, muito... se você diz que não quer, ela vem do mesmo jeito, né? Mas por quanto tempo essa pessoa vai se manter curada se ela não pediu? Até porque a gente tem que entender que a cura, a doença, na maioria das vezes, também é um processo de cura da pessoa. Ela só vai se curar quando ela entender, quando ela buscar o entendimento e quando ela aceitar que ela está num processo de transformação e mudança, e aí ela vai por si só encontrar aí os caminhos, né? Vai começar a ficar atento ou atenta a tudo aquilo que ela precisa saber, então, para poder se curar, para poder regenerar suas células, né? Ativar suas memórias de cura, enfim. Né? Então, o primeiro passo é não fazer aquilo que a pessoa não quer que seja feito, tá certo? Esse é o primeiro princípio do mestre. Faça somente aquilo que derem permissão para você. Aí você se pergunta, mas e se tiver acontecido uma catástrofe e tal, um acidente onde envolve centenas de pessoas e eu com, né, todo esse potencial não posso fazer nada? Pode. Aí já é um outro contexto. Você não está direcionando a sua energia para a pessoa diretamente. Até porque uma pessoa que passou por uma catástrofe, a pessoa que passou por um processo desse, né, de terremoto, de guerra, de violência, ela está receptível a qualquer ajuda que ela receba, né, naquele momento. Talvez em outro momento essa mesma pessoa não aceitaria esse tipo de ajuda, mas enquanto ela está ali mergulhada na dor e no sofrimento e não vê uma outra saída, tudo que vier para ela será bem-vindo, né? Então é como eu sempre digo assim, eu não como carne, mas se eu ficar sozinha num deserto ou sei lá, ficar perdida numa floresta ou mesmo em algum lugar e a única opção, o único prato que me derem for um prato de carne, eu vou comer, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que, né, cuidar primeiro da minha vida. Depois eu não vou mais assim buscar carne a todo momento, né? Não tenho nada quem come, quem não come, mas é assim que eu penso, né, que eu vivo. Até porque eu não tenho nada contra quem come carne, eu não como carne por questões religiosas, nem filosóficas, nem nada disso, mas é porque realmente ela me causa uma enxaqueca e eu descobri isso através dos testes Auri na bioenergética. Então eu já não comia mesmo, então eu tento evitar ao máximo tudo isso. Então vamos lá. Jung, ele falou uma certa vez assim que ele usou o termo função transcendental. E aí pouquíssimas pessoas entenderam isso. O que ele quis dizer com função transcendental?
Então, vou explicar brevemente, né, sobre o que Jung queria dizer com isso. Então, existem duas maneiras do ser humano pensar na vida. Apenas duas. Né? Então, vamos começar por aqui. Então, entenda que você só tem duas formas de pensar. Né? Cada pessoa pensa com sua mente cósmica ou com uma mente do ego, que é baseada no medo e na separação, né? O medo e separativo. Né? Então, imagina, uma pessoa que já trilhou todo esse caminho, né? Já vem no aprendizado, já vem buscando, já vem absorvendo conhecimento, já vem se sincronizando com as leis do universo. Ela deveria pensar, pela lógica, ter uma mente cósmica e não uma mente baseada no ego, no medo e na separação. Só que não é assim que funciona, né? Não é porque a pessoa vai sendo sintonizada, vai sendo iniciada, vai passando por vários processos que ela deixa de ter uma mente do ego. Essa transformação, essa transcendência cabe a nós, é algo individual. Você tem que querer, você tem que fazer e se esforçar para sair do campo da mente do ego e passar a ter uma mente cósmica. A sair do medo e da separação. Né? Como assim medo e separação? Porque, por exemplo, a pessoa ela quer muito prosperar na vida, ela quer muito ter dinheiro. E a forma como ela vai ganhar esse dinheiro é através das terapias que ela aplica. Mas ela tem medo de falar que a terapia dela custa R$150, por exemplo. Tá? É só um número, né? Só para vocês entenderem. Então, aí você vai lá na fulana e ela fala para você, olha, eu faço reiki, faço massagem, faço acupuntura, faço não sei o que, um monte de coisas. Aí a pessoa fala, tá, beleza, isso serve para mim? Serve. Quanto custa? Aí a pessoa, o terapeuta, né, lá, com a mente do ego, que é uma mente que está baseada no medo e na separação, ele pensa, bom, eu vou cobrar de você uma quantia assim, simples, é só uma taxa, né, para a gente fazer esse processo. E aí, na cabeça dele, ele cobraria R$150. Mas, na verdade, ele fala para a pessoa que cobra R$50. E aí, ainda fala para ela que ela pode pagar quando ela quiser, quando ela puder. Isso é estar no medo e na separação. Porque ele quer uma coisa, mas ele não vibra isso. Ele não está consciente o suficiente que ele não está vendendo a terapia, ele está diante de uma pessoa que vai receber as informações que ela tem para oferecer para ele e quem vai se curar é ele. Portanto, ele tem que pagar pelaquela informação, tá certo? E aí imagina, se ela tem medo, se a pessoa tem medo de cobrar R$150 por uma sessão, né, de 20 minutos, meia hora, 50 minutos, sei lá que seja, imagina então o que essa pessoa não vai pensar e agir diante das pessoas que vão pensar a respeito dela, vão julgar o trabalho dela, vão fazer críticas, e aí ela vai se diminuindo. E aí quem toma conta? A mente do ego. E aí ela começa a se separar. Automaticamente ela começa a se subdividir, né, a si mesma. Uma que quer, a outra que não quer. A outra que pensa que quer, mas ela tem medo do que o outro vai pensar o que ela quer. Né? Então se torna uma bola de neve, é imenso esse processo, né, quando nós ainda vibramos na mente do ego. Então, assim, essa parte eu não vou explicar totalmente para vocês, que é um outro caminho que tem que pegar, mas eu acho que já está dando para vocês entenderem mais ou menos como que a gente vai começar isso, né? Como que é vibrar e pensar através de uma mente cósmica. Para que nós começamos a pensar com uma mente cósmica, é necessário primeiro limpar a mente
do ego. Entende? Então, outra forma de explicar isso é falando sobre a dualidade, né? É o que eu falei agora há pouco. Ela quer uma coisa, mas ela tem medo de oferecer ou de vender essa mesma coisa que ela quer tanto, né? Oferecer para a pessoa. Então, ela vive numa dualidade. Uma hora ela quer, uma hora ela não quer, ela quer, mas ela não sabe como fazer isso, tem medo, né, até de falar para as pessoas aquilo que ela quer. Então, viver na dualidade não é possível em certas coisas, né? Então, neste processo da dualidade, o ego ele começa a imperar, mas esse ego é uma forma negativa. Não que você tenha que se desfazer totalmente do ego, todo o ego, porque ele é importante para a gente. Se alguém falar, você tem que se desprender do ego, não tem como. O ego, ele faz parte de nós, né? A diferença é que nós precisamos dominar essas questões do ego. Não tem como eliminar totalmente o ego, não há como. Tem como você trabalhar o ego de forma positiva, né? E aí, a mente do ego, ela começa a ser sobrepujada, né? Ela começa a ser também sobrecarregada, ela começa a ficar imantada com esses pensamentos que não estão vindo do ego, mas de você, da sua mente, né? Dos seus pensamentos, da sua persona, e aí o ego começa a ganhar vantagem nisso. Então aquela pessoa que é muito egóica, né? Que ela só gosta de elogios, e principalmente ela elogiou uma pessoa porque ela quer ser elogiada. Então, isso faz parte de um contexto do ego negativo. Agora, quando você é uma pessoa que elogia, faz parte do ego, do seu ego? Faz, porque você está tão bem consigo mesmo, você acredita tanto em você, você está bem, você tem autoestima, que não vai fazer diferença para você chegar perto de qualquer pessoa e elogiar aquela pessoa. Pelo contrário, quanto mais você elogia aquela pessoa, mais você se sente bem, você se sente feliz e você se sente uma pessoa privilegiada de ter e manter o contato com aquela pessoa que, a nível de conhecimento, a nível de beleza, né, física, a nível de dinheiro, está além daquilo que você já alcançou. Então, esse é um ego positivo, né? Mas, enfim, aqui a nossa história não é só sobre a questão do ego, mas sim como transformar, né, tudo isso em algo positivo. Então, nesse processo da dualidade do ego negativo, o que a gente pode entender mais sobre isso? Isso pode ter acontecido mais cedo do que a gente imagina. Talvez, porque a gente passa ali até os 7 anos, né, a gente vai depois mudando, né, esse ciclo. A questão do ego, ela é potencializada, pode ser potencializada mesmo antes de você começar a ver, ouvir, falar, né? Isso já está, às vezes, impregnado aí na sua genética. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas isso já vem na sua linhagem. E é por isso que a gente precisa limpar e limpar o tempo todo, né? É a nossa casa, né? É algo que está correndo nas nossas veias, faz parte do nosso sangue. Então a gente precisa limpar. Não há como morar dentro de uma casa toda cheia de sujeira, de lixos. Não é possível, né? Há quem viva assim, mas uma pessoa que já se iluminou, a pessoa que já está vivendo, né, a vida que ela quer viver, já entendeu que toda a beleza do planeta está para ela vai fazer com que tudo se torne belo. Até as coisas mais simples, ela transforma aquilo em algo mais belo, mais puro. Então a limpeza, limpar a nossa casa interna, limpar o nosso corpo é fundamental. Assim como limpar a nossa casa, né? Deixar a nossa casa limpa. Uma vez, em alguma parte dos meus cursos, eu não me lembro onde foi, que disse que a nossa casa ela tem que ser tão limpa, tão bem organizada, de uma forma que os anjos gostariam de permanecer nela, né? Eles fariam moradas ali na sua casa. Então é como um jardim, né? Você planta um jardim muito bonito, ele está florido, ele está verde, ele está
né, bem cuidado, você percebe que ali tem muitos outros habitantes, né? São beija-flores, borboletas, pássaros. E aquele jardim que está, né, feio, maltratado, cheio de espinhos, eles passam por ali, mas vão procurar outro lugar para ficar, né, para permanecer por mais tempo. Então, assim é a nossa vida, né? A energia, quanto mais você manter a sua casa, seu aparelho limpo, mais ela vai conseguir fazer todo o trabalho, todo o processo que tem que ser feito. Então, outra coisa também que é legal a gente saber está relacionado ao Bhagavad Gita, né? Quando certa vez foi questionado ao Senhor Krishna, né, no Bhagavad Gita, sobre esses ensinamentos, né, foi perguntado a Arjuna e sobre essas questões do ego, né? Ele disse que se você tiver lucro ou perda, prazer ou dor, doença ou saúde, vitória ou derrota, se outras pessoas elogiarem a você ou te criticarem, seja qual for a situação, você tem que permanecer o mesmo, permanecer sereno. Então é isso que eu já tinha falado antes, né? Independente do que as pessoas pensam ou falem a seu respeito, você tem que ser você. Então é isso que ele quis dizer. Então não importa se eles vão te colocar num patamar lá em cima ou num patamar lá embaixo. Se você tem consciência de quem você é, do que você está fazendo, né, isso não vai fazer diferença na sua vida, nem para bem nem para mal, né? Então aquilo que nós vamos aprender mais adiante é permanecer no ponto zero, é permanecer na neutralidade, porque é ali que as coisas funcionam. Então a Arjuna disse isso, que independente do que aconteça, né, se alguém falar que você é feio, se alguém falar que você é bonito, tudo isso vai ser são apenas elogios, né? Serve, logicamente, porque você vai se sentir bem, mas não é isso que vai fazer a diferença realmente na sua realidade. Embora a maioria das pessoas acreditem que se alguém falar que você é linda, maravilhosa, isso vai mudar a sua vida para o resto da vida, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma vez eu vi numa palestra da Leila Navarro, eu nunca mais esqueci isso, que ela disse o seguinte, que quando alguém falava para ela que ela era feia, ela não reagia, porque feia ela sabe que ela não é, né? Que ela não é. Se alguém falasse que ela era burra, também não ia fazer diferença, porque ela sabe que ela não é burra, né? Se alguém falasse que ela era tipo inteligente, estava tudo bem também, porque ela sabe, né? Ela conhece o potencial que ela tem. Se alguém falasse que ela era gorda na época, ela também não ia fazer diferença, porque ela sabia que estava gorda. Então é bem assim, né? Então o mestre ele tem que ter essa consciência, né, de que tudo está bem. Então se alguém fala para mim, nossa, como você é linda, não tem problema, obrigada, né? Eu sei, né, que eu estou bem, sou bonita, né? Todos somos. Se alguém fala que eu sou inteligente, também não tem problema, eu sei que eu tenho inteligência, todos temos. Se alguém fala, nossa, como você é burra, tá tudo bem também, porque eu sei que eu não sou isso, né? Eu tenho consciência do meu potencial também. E se alguém falasse para mim, nossa, como você tá gorda, né? Eu também não ia fazer diferença, porque depois que eu tive meu filho eu fiquei imensa, então também não ia fazer diferença, ele estava me falando uma verdade, né? Então é sempre por esse lado que a gente tem que olhar para as pessoas. Se elas dizem o que dizem, elas estão certas. Se elas não dizem, também estão certas, porque é o olho do observador que vai fazer a diferença. É o seu ouvido, nesse caso, que vai fazer a diferença. É o que você vai fazer com a informação que estão te dando, não com a informação que estão te dando. Então, a diferença vai estar no que vocês vão fazer com essa informação que eu estou passando para vocês. E não é a informação que vai transformar a vida de vocês. Tá certo? Então foi isso que a Arjuna, né, respondeu então para Krishna. Então é isso que importa. Se alguém disser para você que você está errado, não critique. Se alguém disser que você está certo, também deixa assim como está. Porque é através da sua
do seu posicionamento, da sua ação, da sua vida, de como você vive, de como você anda, de como você fala, é que vai ser aí a sua testemunha, que vai ser o seu aval, né? Para ter a credibilidade das pessoas como mestre de reiki, ou sei lá, como qualquer outra coisa que você venha fazer na vida. Então é aquilo que eles veem em você. E lembrando que o que eles veem em você não é o que você está vendo, porque são as consciências que se conectam. E muitas vezes você fala, poxa, a pessoa falou isso de mim, eu nunca imaginei que eu fosse isso e que eu pudesse causar isso, aquilo, outro na vida da pessoa. Mas ela chegou até você, por quê? Porque aí é a nível de energia, né? Então, os semelhantes se atraem sempre. Agora fala, mas e aquela pessoa, né, que fez isso, aquilo, outro na minha vida, causou um dano? Quando foi que eu vibrei na frequência daquela pessoa, que eu me igualei na frequência dela e ela veio até mim? Muitas vezes a pessoa medita, ela faz prece, faz oração, faz limpeza, faz tudo. Tá tudo certo do jeito que ela está fazendo. E mesmo assim acontecem coisas horríveis com ela. Semelhante atraiu semelhante nessa forma? Sim, porque às vezes ela é uma casca. Ela está limpando, ela está meditando, ela está vibrando, mas lá no fundo, no iceberg mesmo, ainda tem muita resistência, tem o medo. Né? Ela pensa de uma forma, mas ela age de outra, ou ela age de uma forma e pensa de outra. E isso faz com que, no primeiro momento que abrir uma brecha, aquela pessoa que está em ressonância com aquilo que você está pensando lá profundamente, às vezes você não está pensando nisso diariamente, mas é uma coisa que está lá martelando na sua cabeça, e através de pequenos atos, pequenas atitudes no seu dia a dia, você vai aumentando, potencializando essa situação, e alguém que vibra nessa ressonância vai chegar até você. Então é preciso limpar. Não adianta criticar aquela pessoa que veio, que te causou mal. Tem que limpar. Ela só foi atraída por algo que estava dentro de você. E aí eu não estou dizendo que você está mal, que você é mal por conta disso. Mas a energia que você vibrou em algum momento ficou vagando por aí, ficou em alguma parte do universo. E aí as pessoas se encontram, né? Como dizem, até as pedras se encontram. Imagina nós, né? Nós seres humanos que andamos para lá e para cá e pensamos o tempo todo. Então não há nada que fique no escuro, não há nada que fique escondido por muito tempo. E quando nós começamos a fazer a limpeza, quando nós começamos a dar, né, saltos em nossas vidas, é normal estar acontecendo coisas estranhas, né? Quanto mais a gente pensa que está mudando, aí parece que a coisa piora, mas é porque está ajustando. É preciso que as pessoas saiam do nosso campo vibratório, né? Nosso campo vibracional, para que outra energia entre. É preciso que outras pessoas se aproximem. Então é preciso colocar, né, de uma certa forma, o lixo para fora. E aí sim, as outras coisas vão se aproximando, né? As novas energias vão transmutando tudo isso. Então nós vamos transcendendo tudo isso. E por que aprender a desenvolver uma consciência transcendental baseado, né, nessas questões não é tão difícil? Não é tão difícil porque, além de nós limparmos isso, nós vamos colocando outras coisas no lugar, potencializando aquilo que nós somos. Então não causa sofrimento, não causa dor. Na verdade, nem é preciso você ficar puxando isso, né? Eu falo assim, não é preciso você ficar desenterrando os defuntos que você já enterrou, tá certo? É preciso limpar, né? E para limpar isso, não é preciso lembrar toda a história. Simplesmente a gente limpa na linha do tempo, né? Porque o tempo é atemporal, então basta você dar esse comando que a limpeza vai sendo feita. Mas é você que tem que dar esse comando, é preciso ter a autorização para que todas as consciências a nível, né, os nossos mestres, os nossos anjos, sei lá como você chama, as nossas consciências mais elevadas, comecem a limpar tudo isso.
Mas eles só vão fazer tudo isso se você der a ordem, der o comando. Limpa em mim tudo isso que está acontecendo que eu não quero mais. Só deixar a coisa acontecer e pensar e acreditar que isso vai mudar, não é só, não vai acontecer sozinho, né? Os anjos, eles estão o tempo todo do nosso lado, mas eles só vão fazer o trabalho que tem que ser feito se nós falarmos, faça isso ou faça aquilo outro. Porque, caso contrário, eles estão infringindo a lei do livre-arbítrio. E eles só vão entender que você quer realmente passar pela mudança quando você diz, por favor, cura em mim. Ou, por favor, tira isso de mim. Aí a coisa acontece. Quando você decreta, quando você pede, quando você ordena, quando você facilita que isso aconteça, aí as coisas começam a fazer e a acontecer na sua vida de uma forma rápida, né? Então, como a gente fala, né, de uma forma quântica. Então, a maioria das pessoas passam pela vida sem, ao menos, descobrir que é possível fazer tudo isso. Elas acreditam que, como nasceram assim, vão morrer assim, e que são infelizes, e que tudo bem, tá pagando um karma, né? E não é assim que nós vamos viver. Não é assim que o mestre deva viver. E se há mestres que vivam assim, basta a gente olhar como que é a vida dele, né? Como que ele está, como que é. Às vezes é lógico, ele não mora numa mansão, né? Mas ele pode muito bem ter uma vida ao lado da família perfeita, ele pode ter os filhos saudáveis e felizes, ele pode estar atuando na profissão que ele ama e quer muito. Uma questão para você pensar sobre isso é sobre aquele mestre, né, iluminado, que eu não lembro o nome dele, mas outro dia a pessoa deixou uma dica lá legal, que é aquele que usa como se fosse um lençol amarrado no corpo, né, que eu esqueci o nome dele agora. Ele ganha, você acha que ele não ganha? São carros, mansões, por tudo aquilo que ele faz, mas ele não quer, ele quer ficar viajando pelo mundo afora, né? Ele não quer saber do ouro, da prata, nem dos tesouros. E por que ele tem tudo isso? Ele tem inúmeras coisas que chegam para ele em forma de riqueza material, porque ele não precisa, ele não está vibrando na escassez, né? Ao contrário de muitos que querem isso, e quanto mais ela quer, quanto mais ela pede, mais ela fica sem. Porque se você pede uma coisa no sentido de que você precisa muito disso, é porque você não tem, você é escasso nisso. E aí o universo entende que você quer tanto, mais escassez. Se você pede para Deus, para os anjos, para o mestre, eu preciso tanto me curar desta doença, eu preciso tanto sair da dívida, né? Eu queria tanto não ter mais dívidas. O universo vai entender que isso é uma forma positiva. Então você fala, ele vai entender que você quer mais dívidas, que você precisa de mais dívidas para poder sair dela, entendeu? Então é meio maluco pensar sobre isso. Mas o que o universo vai entender? Quando você disser, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou iluminada, aí ele vai entender, nossa, que legal, você é próspera, você é abundante, você é iluminada, então toma mais disso. Mais iluminação, mais prosperidade, mais abundância, mais felicidade. E quando você inverte isso, você quer sair da tristeza, ele te dá mais tristeza. Você quer sair da dor, ele te dá mais dor. Mas se você quiser vibrar na alegria, na saúde plena, na riqueza, na felicidade, lembrando que riqueza, abundância, prosperidade é um leque imenso nessa questão, né? A riqueza pode ser riqueza de conhecimento, abundância de conhecimento, a prosperidade está em tudo, nem sempre é só o dinheiro, né, nessa questão. E lembrando mais uma vez que dinheiro é energia, portanto, quando você vibra na iluminação, prosperidade, abundância e riqueza, já está dentro desse pacote, né, tudo isso que você está pedindo. E não enviar para o universo pacotes de energias que você quer eliminar. O que você quer eliminar é você que tem que pedir para limpar. Isso é para limpar, né? E aí você limpa.
Então nós vamos aprender assim algumas técnicas legais de limpeza, né, que vai ajudar você a limpar essas questões todas e principalmente assim a fazer aquela inversão no ego, né, a virar a chavezinha, né, porque que eu não quero isso. E a gente não vai mais trabalhar porque que eu não quero, a gente vai trabalhar no que eu quero, né, no que você quer. É isso que você tem que trabalhar. Você quer ser um mestre iluminado, você quer ter várias pessoas que comecem a trabalhar também em prol do universo, é isso que você vai pedir, né? Você vai pedir para ser iluminado, você vai pedir para auxiliar as pessoas que também querem se iluminar. E aí o universo começa então a enviar mais disso para você, tá? Então, voltando aqui, a maioria das pessoas, elas começam a subir, né, essa montanha, galgando aí esses degraus, como se fosse uma montanha, né? Só que uma montanha russa, porque uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo, uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo, e o estado emocional da pessoa vai se detonando. Então, por que tem que ser feitas essas limpezas que eu estou falando para transcender a tudo isso? Porque senão é assim que a pessoa vai viver na verdadeira montanha russa, né? Uma hora está bem, uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Então a nossa felicidade, a tristeza, a raiva, a depressão, ataque, defesa, altos e baixos, excitação, depressão, é a norma da humanidade, é a norma do mundo. Para eles acham as pessoas lá fora, quando eu digo lá fora, as pessoas que não fazem parte desse aprendizado, né? Não estão se iluminando nessa forma, né? Não estão aprendendo como se tornar mestres de si mesmo. E porque iluminados todos já somos, né? Senão não estaríamos aqui nessa vida, né? De alguma forma nós nos iluminamos lá atrás para poder então estarmos aqui novamente. Mas quando eu falo na questão da iluminação, é na expansão da sua consciência. Quanto mais você expande, mais você ilumina, mais você brilha, mais você sobe, mais você se eleva. Então, para a humanidade é o normal. É normal a pessoa ter raiva, ter tristeza, estar com depressão, ter uma alegria com euforia, né? Isso para eles é normal. Já o espírito e os mestres nos dizem que isso não é normal, essas coisas não são normais, nós não precisamos viver, experimentar nem experienciar essas coisas, porque essas são manifestações da mente do ego, baseado no medo e na separação. Então, o que nós precisamos limpar primeiro para começar a transcendência? Limpar o medo e os sentimentos de separação. E não tem absolutamente nenhuma base na realidade, né? Se você for ver, você fala, poxa, mas o que tem a ver transcender a mente, transcender ego, transcender toda essa questão da espiritualidade e ser um mestre Reiki? Parece que não está casando muito, né? Uma coisa com a outra. Mas você vai ver que é isso que tem que ser feito. Essa é a maneira de pensar que pode trazer paz interior, felicidade, equilíbrio em todas as horas, né? Não importando o que esteja acontecendo lá fora. Não importa o que as pessoas digam, façam para você, com você. Se você transcende a isso, se você elimina essas duas coisas na sua vida de imediato, medo e separação, você já começa a entrar em outro nível, né? Então, eu espero que vocês estejam me acompanhando. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Limpar o medo. Então, eu vou pedir para você, depois, aqui nessa etapa, se você quiser, você vai parar o seu áudio e você vai anotar. Poxa, eu tenho medo. Medo do quê? Então, você vai anotar. Medo de passar embaixo da escada, medo de subir na árvore, eu tenho medo de passar na ponte, eu tenho medo de água, eu tenho medo que as pessoas pensam de mim, eu tenho medo de andar no escuro, enfim, eu tenho medo, etc. Escreve, não importa que tamanho vai ficar essa lista aí dos medos.
vai colocando, aquilo que vem na tua cabeça você vai colocando. Você não precisa procurar vasculhar muito isso, porque é só o início. Nós estamos dando um pontapé na bola, uma bicadinha nela para que ela comece a rolar, tá? Então não fique vasculhando. O que vier na sua mente, coloca. Deu aquela enxugada geral, já para, não fica lá cavucando, que depois com certeza vão aparecer muitos e muitos medos, né? E aí você faz uma outra listinha, no sentido da separação. Eu me sinto, por exemplo, né? Então você coloca assim, eu me sinto separada ou separado das pessoas em que sentido, né? Quando é que você se separa das outras pessoas? Quando você se coloca abaixo delas ou acima delas, né? No sentido assim, você se sente menor que elas ou maior que elas? Você tem baixa estima ou uma autoestima negativa? Entendeu? Você se sente tão bem, tão poderoso, tão tal, que você não pode nem falar ali com, né, a tua vizinha porque ela tem menos que você. Então você vai anotar isso. Você se sente separado das outras pessoas em que aspecto? Quando você tem que falar para elas, você tem medo do que você vai falar para elas, você se sente isolado, então você vai anotando em outra listinha separado essa questão, tá? Porque aí depois eu vou ensinar você a como tá limpando tudo isso. Então o primeiro passo é limpar esses medos, né? O medo e a separação, porque o medo e a separação, ela trabalha na dualidade, né? Se você tem medo, você se separa de algo, né? Então você automaticamente, o medo, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de morrer de câncer, ela vai morrer de câncer provavelmente, né? Por causa do câncer, né? Uma pessoa que tem muito medo de ser atropelada, provavelmente ela vai ser atropelada um dia, porque ela tem tanto medo de ser atropelada, que ela atrai isso para a vida dela, né? Então, tem que limpar nesse sentido de você, não que você vai ser curado disso, mas à medida que você vai limpando, você vai percebendo que isso vai fazendo sentido na tua vida. Por que talvez você não chegou onde você gostaria de estar agora? Por que muitas coisas não deram certo na sua vida até hoje? Por que às vezes acontecem muitas brigas? Por que você não solta isso, não solta aquilo? Por que você é apegada demais a determinadas coisas? Lembrando que apego está relacionado com medo. E o medo está relacionado com a separação, né? Então você não solta, você não liberta, tá certo? Então, outra coisa também, a maioria das pessoas, elas vibram muito naquilo que o outro vibra, né? Ela quer estar no lugar do outro e não no lugar e ser o que ela realmente é. E isso, obviamente, causa infelicidade, causa dor, causa sofrimento, causa inveja, causa, inclusive, né, outros tipos de emoções, sentimentos e pensamentos, que novamente volta a questão do medo e da separação. Então, neste áudio, nós vamos falar só sobre essa questão do medo e da separação. Por quê? Porque você, como mestre, né, como facilitador da cura na vida de outra pessoa, você, em primeiro lugar, você não pode estar separado. Você não pode ter medo de falar para ela o que realmente é. Cabe a ela filtrar tudo isso. Por exemplo, eu não posso ter medo de falar isso para vocês. Como eu disse, talvez eu não estaria falando isso para um paciente normal, né? Eu estaria trabalhando ele de forma mais tranquila. Mas com vocês eu já vou direto nesse assunto. É para limpar isso, aquilo outro. Veja qual é o problema que você está gerando. Aonde você começou a gerar o problema, lá você deixou a solução. Então, há coisas, né, que podem ser faladas para as pessoas e outras coisas precisam ser trabalhadas com a pessoa de forma subliminar. Então você, como mestre, vai ter que saber discernir isso, quando você pode falar e quando você tem que trabalhar, com a permissão dela, claro, né, usando outras palavras. Por quê? Porque vão aparecer para você pessoas de todas as formas, de todos os lugares, de todas as crenças, com todas as limitações,
com todos os conceitos, pré-conceitos, e aí como você vai falar, olha, eu vou fazer dessa forma. Então o importante é você, como eu disse, né? Como eu disse que eu aprendi, vender o que ela quer, mas entregar o que ela precisa. Então eu vendi para vocês, né? Dentro desse de vender o curso do mestrado, o treinamento do mestrado. E talvez vocês estivessem pensando que nossa, daqui a um mês eu vou me tornar mestre, vou sair por aí iniciando todo mundo. Mas o que eu vou entregar para vocês é o que vocês precisam para se tornarem mestres de si mesmos. E depois de se tornar mestres de si mesmos, é que vocês vão se tornar, vão, né, começar a capacitar os mestres, né, outras pessoas. Talvez você já tenha feito isso, né, porque vocês aqui na turma já são, né, tem várias experiências em vários outros sistemas, mas, como eu falei para vocês, é algo diferente, né? Todo o treinamento ele é voltado para uma mente mais elevada, para uma mente mais à frente, né, do que os outros estão. Por quê? Porque o tempo ele corre, né, de uma forma, né, muito acelerada e não há mais, nós não estamos mais vivendo em um momento em que a gente precisa de conhecimentos conhecimentos que já foram passados, né, e que não funcionaram. Tanto que esses conhecimentos pode ser que venha a funcionar, né, na maioria das pessoas, os mestres daqui a uns 20, 10 anos. Mas por que isso acontece? Porque eu nunca me apeguei a nada. Na verdade, eu não me apego nem a pessoas, né? Então, eu absorvo, eu integro, depois eu vou fazendo uma triagem disso tudo, eu vou fazendo uma peneiração disso tudo e eu vou aplicando isso da forma como eu quero que eu me desenvolva dentro disso. Então eu vou criando o meu próprio padrão dentro disso tudo. Mas quando eu vou repassar para a pessoa, eu sou obrigada a, então, né, ensinar para ela todo o caminho. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer todo o caminho que eu fiz. Claro, você vai juntar tudo isso, eu estou falando, vai filtrar, vai, né, dar uma enxugada nisso tudo e vai colocar aí a sua energia, o seu conhecimento que você já trouxe e com a sua experiência e criar a sua forma de aplicar isso tudo. É você se desenvolvendo cada vez mais como mestre de si mesmo e não me seguindo, né? Eu sempre fui muito abençoada por ter mestres, né, e mentores que nunca me obrigaram a seguir o que eles faziam. E hoje eu entendo por quê. Eu também não faço isso. Por quê? Porque se há aquelas pessoas que seguem o que o mestre diz, né, faça tudo o que o seu mestre mandar, se o mestre pular de cima do abismo, vai todo mundo junto. Se o mestre parar, vai todo mundo parar. Se ele for para a direita, vai todo mundo para a direita, sendo que talvez alguns gostariam de ir pela esquerda, né, ou seguir em frente. Então, não siga o teu mestre, ele só está ali como facilitador. Não queira, não deseje, nunca nem intencione que alguém siga você, né, porque é uma carga muito pesada, que você vai carregar nos seus ombros e você vai... chega uma hora que você não vai suportar essa carga, né, de fazer só pelos outros e não por si mesmo. E aí você vai perceber que as pessoas vão aglomerando à sua volta, não porque você quis, mas porque você é uma presença. Só de você estar ali quer dizer alguma coisa e as pessoas querem saber por que você está ali, né? E aí é a porta que se abre para você explicar o que você está fazendo lá. E não porque você está atraindo essas pessoas, porque você tem o poder de ajudar essas pessoas. Não é por aí. Elas é que vão te escolher. Quando você inicia o curso do Reiki, lá, nível 1, nível 2 e tal, é costume a maioria dos mestres dizerem, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu confesso que eu sempre fui meio que rebelde nessas situações assim, né? Então, hoje em dia eu entendo também por quê.
Então eu entendo o seguinte: quando o mestre está pronto, os discípulos aparecem. Porque prontos, nós já nascemos prontos para a vida, né? Para viver a vida. Agora, quando aquele mestre ele tem a informação e a formação que você precisa, é você que vai encontrá-lo, é você que vai atrás dele de alguma forma, porque ele está lá onde ele sempre esteve. Talvez ele esteja falando a mesma coisa, como muitas outras pessoas já falaram, mas às vezes, agora que você está pronta para absorver a informação e o mestre está pronto para te dar a informação que você precisa, aí sim há essa ressonância, há esse encontro, né? Primeiro lá no universo e depois então isso é concretizado aqui na matéria. Talvez seja também um pouco difícil de vocês entenderem isso agora, mas lá no final do curso vocês vão estar entendendo exatamente do que é que eu estou dizendo. Como eu disse, não é tão fácil assim, né? Então essa é uma maneira de pensar que pode nos, inclusive, deixar você mais tranquilo, deixar você mais em paz, você entender que você não tem a obrigação de ser, de fazer, né, aquilo que as pessoas querem que você seja ou faça. O único compromisso é com você. O único compromisso de 100% é seu em tudo que você faz. Porque como co-criador, como um criador da sua própria realidade, você vai estar vivendo, inclusive, dentro da verdade que você acredita como verdade, não dentro da minha, não dentro da outra pessoa. Embora a gente esteja passando pelos campos, né, vivendo aqui na mesma época, às vezes na mesma cidade, na mesma casa, mas cada um está vivendo num mundo diferente. Cada cabeça é um mundo, é um planeta diferente. E cada mente está vivendo na dimensão que ela precisa viver. Você pode estar do lado da outra pessoa, do lado do teu marido, do teu filho, da tua mãe, da tua avó, né? Das pessoas que você convive, mas cada um está vibrando num padrão diferente, cada um está vivendo uma dimensão diferente. E aí às vezes você já ouviu falar que a pessoa fala: nossa, aquela pessoa parece um ET, parece que ela está fora da sociedade, parece que ela está fora totalmente de órbita. E realmente está fora daquele mundo, daquela pessoa. Mas ela está inserida num contexto geral, só que ela pensa diferente, porque ela já consegue vibrar uma energia diferente. E aí a outra pessoa vai percebendo que ela está diferente. Mas ela não está diferente porque ela quer, porque a outra pessoa é diferente dela. Ela está a nível vibracional, energético, em outro padrão. Então, ser diferente é uma coisa e vibrar energeticamente e em luz é outro nível, é outra coisa, né? E é isso que as pessoas não entendem. Elas querem que todo mundo sejam iguais, né? Na forma de pensar, na forma de ser, né? E não é assim que funciona. Então, o melhor exemplo, né, que eu poderia estar dando para você sobre essa questão agora da transcendência da dualidade, ou seja, transcender o ego e da separação do medo, transcender o ego negativo, do medo e a separação em algo positivo, uma forma de explicar isso bem legal para você é falando sobre dois outros pontos que a gente precisa curar, né, que é a superioridade ou a inferioridade, que eu já disse antes, né, como, por exemplo, a questão da autoestima. Então, quando você vibra no medo, você pode estar se sentindo superior a alguém. Quando você vibra na inferioridade, você também pode estar vibrando na separação. Ou seja, ou que você pode vibrar, por exemplo, quando a pessoa diz que você não se encaixa, né, ali naquela família, e aí você se separa. Quando a família diz que você é diferente deles, aí você, por medo de não agredir aquela pessoa, por medo de não magoar, você se separa. É onde causa mais medo
mais angústia e mais sofrimento, porque eles não entendem o que você está entendendo, né? E é legal, assim, estar falando para vocês de uma experiência, né, que até a nossa amiga falou hoje de manhã para mim, sobre a questão exatamente isso que eu ia falar hoje, né, sobre a questão da separação, da separatividade dentro de uma outra pessoa. Ela sabe que ela não quer se separar de uma amiga, no entanto, ela não quer mais fazer, não quer mais vibrar naquele padrão ali que ela está vivendo, né, por ser amiga espírita, né, ter um contexto no espiritismo, e ela vibra numa forma diferente, né, ela já entende que não é só isso o que há, e aí as coisas parecem que não está caminhando de acordo com como ela gostaria, mas é bom que isso aconteça, porque ela vai entendendo que a partir de agora só permanece no campo vibratório aquilo que é compatível com você. Então, se começar a acontecer coisas, as pessoas começarem a sair do seu campo, ou alguma coisa começar a dar errado e desfazer, está certo. É porque você lá no plano da espiritualidade já começou essa mudança, já começou essa transformação. A partir do momento que eu comecei a falar com você, você falou, olha, eu vou fazer o curso com você, eu vou fazer o treinamento, deixou o seu nome, deixou a sua idade ali, que eu pedi a data de nascimento, eu já comecei a trabalhar isso. Ou seja, você me deu permissão para começar a colocar essas informações no campo de vocês. Então, essas coisas começam a acontecer, né? Não porque eu quero, porque eu sou, lembra, facilitadora do processo transformacional de vocês, tá? Se vocês vissem o que eu estou fazendo agora, por exemplo, não tem nada a ver, né, com o que eu realmente programei para estar fazendo. Eu estou gravando esse áudio, eu estou aqui com uma apostila imensa, ela tem, uma delas tem 800 páginas, né? O outro pedaço tem mais umas 800 páginas, e até agora eu gravei 1 hora de áudio e eu não consegui sair da primeira estrofe, né? Estrofe que chama, primeiro parágrafo, né? Sendo que só neste assunto nós temos cerca de 20 páginas para trabalhar. Então vejam, quando nós entramos nessa questão, não adianta ter pressa, não adianta empurrar com a barriga, vocês têm que sentar e trabalhar. Se é para você ouvir, ouça. Se é para você fazer o exercício, faça. Se é para você descansar, descanse. Se é para você reclamar, reclame. Porque é um processo, né? Um processo de transformação, e a transformação, ela vem acompanhada da mudança. Então, quando você determina que você quer mudar, você tem que dar um passo para frente, você quer mudar. Então não adianta querer mudar e continuar sentada no mesmo lugar, né? É como uma pessoa que fala, eu quero arrumar um emprego. Tá, eu quero arrumar um emprego, mas se ela não se levantar, não levar o currículo, não deixar nos lugares, ela não vai conseguir um emprego. Alguém vai adivinhar que ela quer um emprego? Não vai. E mesmo que alguém saiba que a pessoa está precisando de um emprego, vai lá e fala, fulano, lá na loja tal está precisando de um funcionário assim. Se a pessoa não for até a loja, ela não vai conseguir um emprego, né? Então, a mudança é feita pela própria pessoa, é você que vai mudar. Talvez você esteja me ouvindo, né, falar sobre isso, falando, não estou entendendo nada. Não tem problema, no dia seguinte você vai ouvir de novo e você vai ver onde foi que você não entendeu, porque a nossa mente, ela faz isso, ela vai driblando você para você não entender. Começa a dar sono, você começa a bocejar, começa a dar fome, dá irritação, aparece um visitante inesperado. É tudo forma de você se desviar daquilo que tem que ser feito. Então não importa, seja como for que esteja acontecendo nesse momento, mantenha-se firme, vá fazendo com calma, pausa o vídeo, faz o exercício, pense sobre o que eu estou falando, né? E comece a pensar sobre isso. Agora você vai fazer uma nova lista, colocando essas duas outras questões.
Quando é que você se sente ou você se sentiu superior a algumas pessoas? Então, por exemplo, se você se lembrar, nossa, houve uma situação em que eu me senti superior a fulana de tal. Tá, mas por quê? O que aconteceu? Então você meio que dá uma relembrada na historinha e você vai achar o porquê você se sentiu superior a ela. E em que momento você se sente inferior? Qual momento você tem um complexo de superioridade e qual momento você tem um complexo de inferioridade? Então eu acho que essas 4 questões para trabalhar nesse áudio já estão o suficiente, né? Então lembrando, vocês vão fazer uma lista sobre os medos que você tem e as coisas ou pessoas ou lugares que você se separa, você sente que você está desconectada disso, você não se aproxima, você não permite a aproximação. Em que situação isso acontece? E os momentos em que você se sente superior e os momentos que você se sente inferior. E aí você vai conseguir entender se isso é positivo ou negativo. Porque aí quando no próximo áudio eu passar o exercício para fazer de limpeza dessas questões, é preciso que você tenha o endereço certo. O universo trabalha com o endereço certo. Então não adianta você chegar, por exemplo, lá no Rio de Janeiro e você quer ir lá no estádio tal e você chega lá no aeroporto ou na rodoviária e você pede um táxi e você fala, eu quero assistir jogo de futebol. Tá, beleza. E aí você não dá o endereço certo pro taxista. Qualquer lugar que esteja tendo jogo de futebol, ele vai deixar você, porque você simplesmente quer assistir um jogo de futebol no Rio de Janeiro, por exemplo, é só uma metáfora, né? E aí ele vai deixar você em qualquer ponto desse. Se você falar para ele, olha, moço, eu quero ir lá no bairro tal, ele vai levar você, vai deixar você no bairro, na esquina, entrou na primeira esquina do bairro, ele vai te deixar. O motorista está errado? Não, está certo, você só deu essa referência para ele, né? Se você quer ir, por exemplo, em outra cidade, lá na cidade de São Paulo, né? Você quer ir lá no bairro, sei lá, na Moca, sei lá, naqueles bairros que tem lá, naquelas vilas todas, né? E você fala, ó, moço, eu quero ir lá no centro de São Paulo. Tá, mas o centro de São Paulo é grande, é imenso. E em que lugar exatamente você quer ir? Aí você fica, não, sabe o que é? Me disseram que é esse lugar que eu quero ir, ele fica perto de um prédio azul, que fica atrás de um prédio cor-de-rosa, e na frente tem uma árvore, e do outro lado tem um ponto de ônibus. Poxa, né? É muita informação e não é informação nenhuma. O motorista simplesmente vai ficar rodando dias e você não vai chegar onde você quer. Mas se você falar, olha, moço, eu quero ir na rua tal, né, na rua João, no número 10, no bairro Josefino, no prédio azul. Ele vai pegar tudo que ele sabe ali, né, o mapa dele ali e tal, dentro do carro, e vai te levar exatamente naquele ponto. Pronto, é isso que acontece. Então é assim que as leis do universo acontecem. Você precisa dar endereço certo. Não adianta ficar rodando, rodopiando para todo lado que a coisa não vai acontecer. Então, quando eu falo vamos limpar isso, você tem que dar o endereço certo. Então, o que é o endereço certo? Eu tenho medo de altura. Por quê? Porque um dia eu subi lá no pé de abacate e caí lá de cima e quebrei meu braço. E aí eu fiquei traumatizada e agora eu não consigo mais subir em algum lugar que tenha mais de 10 metros de altura. Entendeu? Vamos limpar o medo de altura. Por quê? Porque tem no subconsciente, né, lá escondido, que qualquer altura que você subir, você pode despencar e cair. O problema está na altura? Não. O problema está no medo de cair. Novamente quebrar o braço. Que é a informação que a memória tem. Braço quebrado, dor, sofrimento. Então tem que dar o endereço certo. Então, eu me senti superior a Joana. Por quê?
Porque ela falou para mim que ela tinha uma faculdade só e eu fiz 5 faculdades, então eu me sinto superior a ela, entende? Mas isso não é parâmetro para sabedoria, não é parâmetro para conhecimento. Então, o que levou você a realmente se sentir superior àquela pessoa? Não é o fato de ter 5, não é o fato de ter uma, mas porque existe lá no fundo, uma crença de que quanto mais conhecimento você tem, mais você é superior a outra pessoa. E aí a gente precisa limpar isso. É uma crença, porque uma pessoa pode não ter feito nenhuma faculdade e ele ter conhecimento de quem fez 5 ou 6 cursos de graduação. Porque quem fez 5 ou 6 cursos de graduação, ele tem uma capacidade de executar aquilo que ele fez naquele trabalho, então ele fica limitado àquilo lá. E uma pessoa que não fez, ela tem uma consciência expandida, então ela começou a procurar em todos os lugares, então ela aprendeu muito mais pela experiência, né? Então há uma crença lá, tem que buscar essa crença. Se você se sentiu inferior, pelo contrário, né? Eu me senti inferior a Joana, porque a Joana falou para mim que ela fez 3 faculdades e fez um mestrado, fez uma pós-graduação e foi para a Espanha e foi para a Alemanha e tal, e eu não saí daqui da minha cidadezinha. Então, quando ela falou isso para mim, eu fiquei muito magoada, eu fiquei, nossa, até fiquei com inveja e fiquei muito triste, porque eu não consegui fazer. Na verdade, nem na faculdade de direito, entende? Então, onde está o problema da inferioridade? Está naquilo que você conta a história, não a palavra que você tem, a inferioridade. Inferioridade é só um endereço. O que tem nesse endereço é o que nós vamos tratar, né? Então, se você pediu para ir naquela rua, naquele prédio azul, o prédio azul é uma referência. Agora, o que tem lá dentro é o que você quer. É ir no apartamento 5, no 10, no 15, no 20. Você vai no 5, quem é que está lá dentro? É sua família, seu amigo, seu parente? Tá certo, mas o que está acontecendo lá? O que vai acontecer quando vocês se reencontrarem? Por que você está fazendo essa visita a ele? Né? Porque você gosta, porque está doente, porque ele vai te dar um presente, você vai levar um presente? Há uma situação. A nossa mente, ela cria histórias, e é na história que você trabalha para se curar. Não é no nome-chave, entenderam? Então, qualquer dúvida, eu vou pedir para vocês colocarem lá no WhatsApp depois, de vocês ouvirem esse áudio, tá certo? Que eu preciso ouvir com um pouquinho mais de calma e fazer esses exercícios, para a gente poder, então, dar continuidade nos outros áudios, tá certo? Então, eu vou aqui me despedindo de vocês, já ficou bastante longo esse áudio, e depois que vocês fizerem, né, algumas outras perguntas, eu vou gravando mais, tá? Então, lembre disso, sempre que a consciência, ela transforma, ela começa a buscar algo diferente, tudo começa a ficar diferente também. Mas esse estar diferente lembra que é uma nova energia, está tudo mudando, está tudo transcendendo, né? Então vocês vão ouvir muito essa palavra, transcender a si mesmo, né? Ou seja, superar a si mesmo. Então, uma forma de transcendência é começar a acabar com essa dualidade, né? E essa dualidade daquilo que nós queremos ser, mas temos medo do que o outro vai pensar, do que a gente é, tem que zerar isso, tem que acabar isso, porque o mestre, ele realmente, ele é tudo e não é nada, né? Ele está para todos e não está para ninguém. Ele está unicamente e exclusivamente para si mesmo. O que ele faz é em função do universo. Como, por exemplo, eu falo nessa linguagem porque nós estamos em função, né, dos mestres e das consciências que trabalham aqui no Reiki, mas talvez um mestre lá de obras, é lógico,
ele vai estar falando numa outra linguagem. O mestre que é formado em biologia, naquilo que é dele. Então, o que eu estou falando não serve para outros mestres, né? A limpeza sim serve para todo mundo, mas essa linguagem da transcendência do que nós estamos falando, embora possa também ser trabalhado em todas as outras pessoas, porque cada pessoa ela tem que se desenvolver, né, a nível pessoal, o método se aplica a todas as pessoas, mas a linguagem não, né? Então essa dualidade do ego negativo, para transcender isso, dentro para um conceito positivo do que é o ego, parece fácil, mas não é tão fácil, mas também não é impossível. É aquilo que eu falei antes, a gente vai aprender a ter preferências e não apegos, né? Então você vai começar a ter certas preferências por certas coisas e também ao mesmo tempo se desapegar, mesmo que seja difícil se desapegar. Mas se você começar a buscar alguma coisa que você comece a dar mais preferência para certas coisas, você vai perceber que você vai desapegando de outras, sem sofrimento, tá certo? Então, imensa gratidão a todos vocês. Espero o feedback de vocês lá no WhatsApp, tá bom? Um bom estudo. Beijão!